Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para uma conversa, né, um bate-papo, algumas dicas importantes, porque eu vejo às vezes e agradecer também as várias mensagens aí que o pessoal tem mandado, né? Dizer que a gente vai trabalhar mais intensamente aí com o canal, né? Compartilhar com vocês que pela sexta vez eu fui primeiro lugar no processo seletivo de Araçariguama. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho um cargo efetivo, mas sempre fiz o seletivo como um acúmulo, né? E pela sexta vez eu fui primeiro lugar. A primeira vez que eu prestei foi para Sociologia, eu acabei ficando com a maior nota do concurso, depois por mais duas vezes eu tive a oportunidade de ter a maior nota do concurso, e também por três vezes, né? E também sempre ali entre as 10, 15, 20 maiores notas do processo seletivo. Por que eu estou compartilhando isso? Porque provavelmente esse ano eu não vou assumir lá em Araçariguama para me dedicar ao canal. E também com uma forma de incentivar, porque às vezes eu vejo as pessoas, elas desanimam, né? Falam assim, é porque eu não consigo. E eu já contei um pouco da minha história, que 2017 foi um ano muito difícil para mim, e 2018 foi o ano que eu consegui lá no processo seletivo, e aí as coisas foram se encaminhando até efetivar em outro município em 2019, e dali para lá foram só conquistas, vários primeiros lugares, mas o processo foi sofrido, né? Foi sofrido, não foi simples, teve decepções, teve hora que vontade de desistir. Muitas vezes eu vejo que algumas pessoas não conseguem ali num concurso ou outro, como agora o de São Paulo, concurso bem difícil, prova complicada, a gente vai se deparar com isso, né? Vai se deparar com provas mal elaboradas, com processos seletivos com problemas, né? Enfim, a gente que é concurseiro vai se deparar com isso. E a gente precisa estar preparado. E uma das coisas que muita gente acredita, né, erroneamente, é que vai estudar sem parar horas e horas e vai conseguir o sucesso. Isso não é verdade. Por quê? No momento que eu não conseguia, eu estava estudando 8 horas por dia. 8 horas por dia. Mas estava muito turbulento o meu emocional, desenvolvi uma crise de ansiedade, então isso atrapalha demais. A gente precisa cuidar muito da saúde mental, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, a gente precisa estar animado, né? Então, quando você faz um concurso e você já vai naquela, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo, é porque eu nunca passo, você já se autoderrotou de cara, né? Então é muito difícil uma pessoa que está nesse patamar conseguir estudar com motivação, com alegria, e tudo isso faz diferença no cognitivo, né? Então tudo isso, eu não estou falando aqui de você tá fazendo como coach, não é isso, é uma questão neurológica mesmo, de substâncias que o corpo gera e que fazem a gente aprender de uma forma melhor ou não aprender. Então, eu tive muita dificuldade com matemática no processo, aí um dia eu peguei e começava a fazer exercício de matemática, pegava a prova para resolver, errava, assim, eu pegava 10 e errava 9. E eu falava, não é possível, aí assistia, aí pegava uma aula, aí fui, peguei a base da matemática, comecei a ver do zero mesmo, como se eu tivesse num letramento de matemática. Deixa eu ver, né? Só número, não. Mas como que divide fração, como que multiplica fração, sabe? Fui buscar coisas básicas que eu estava errando, e aí eu consegui, né? Por exemplo, diferencial num concurso que eu fiquei em primeiro lugar de supervisor, eu acertei todas em matemática e muita gente não conseguiu. Então, assim, a gente precisa olhar o nosso desenvolvimento a cada prova, o que a gente melhorou, quais são as nossas principais dificuldades, né? Trabalhar o nosso emocional. Outro dia eu vi um comentário, a pessoa falou assim, não temos tempo a perder, né? Porque às vezes você fica com conversa e tal. A pessoa fez uma crítica, todo mundo tem direito a criticar, obviamente, mas tem que ter cuidado com essa concepção de perder tempo. Por quê? Há muitas pessoas que falam assim, vou estudar o tempo todo, como eu falo. E aí,
chega uma hora que a pessoa não está nem prestando atenção no que está vendo, está muito cansada. Então, eu sempre aconselho, e tem vídeos meus falando isso. Vai estudar, saiu o edital, pega a parte do edital de conteúdo bibliográfico, né? Faz ali uma rotina de estudos da semana, intercala, coloca português, tem matemática, raciocínio lógico, coloca matemática, raciocínio lógico, 1 hora para português, 1 hora coloca exercícios, faça uma revisão, faça anotações, né? Sempre dê uma pausa de 5, 10 minutos para tomar uma água, levantar, tomar um café. É importante porque você volta o foco. Cuidado com a história de não perder tempo, né? Porque às vezes as pessoas estão tão ansiosas para passar que a ansiedade prejudica, né? Então você precisa trabalhar isso. Não, agora, antes eu corria, todo dia de manhã acordava, fazia minha corridinha, agora não, agora eu vou só estudar. Não, não faça isso. Você pode até, poxa, eu corri 1 hora, agora eu vou correr 50, 30 minutos, vou diminuir, mas o exercício físico é importante, né? Você de vez em quando lê um livro, não é distrair a mente, mas é fazer outra coisa. Mas eu tenho pouco tempo, Fábio, eu tenho pouco tempo, não tenho tempo para nada. Você precisa encontrar tempo, né? Então, se a gente tem um objetivo, uma meta estabelecida, a gente precisa encontrar o tempo. Como eu estou fazendo aqui com o meu canal, né? Eu estabeleci que agora vou trabalhar com o canal tal, né? A gente se pede aí, se puder ajudar, colabora, né? Compra o livro lá, 800 questões pedagógicas, que está com 10% de desconto até o final de janeiro, tá? Livro de preparatório para concurso de prefeitura, tem questões de vários tipos, várias bancas, todas comentadas, importantes. Então, você precisa primeiro estar bem, né? Tá bem, ali não altere tanto, eu não posso assistir um filme com meu filho. Não, assista, né? Isso vai te fazer bem, isso, então faça, porque é importante. As pessoas às vezes elas acham que vão passar assim na primeira prova. Tem gente que passa, tem gente que não passa, né? Então recebi até uma mensagem bacana de uma moça que fez comigo o curso presencial em São Roque, em 2019. Ela está efetivando esse ano. Passou, foi chamada, vai efetivar. E é tão bacana quando acontece isso, e tem várias mensagens aqui, várias mensagens. Eu não consigo mais responder todas, né? Não consigo, admito, mas eu sempre vou ali lendo, considerando as sugestões, as opiniões. Às vezes tem coisa que eu consigo fazer, às vezes não, né? Então tem muitas dúvidas, muitas perguntas, às vezes eu tento responder, e vou tentando na medida do possível, né? Porque são muitas. O canal tem mais de 57 mil pessoas, então é muito legal isso, mas a gente fica aí com uma dificuldade de tentar responder. Por isso que é importante a gente fazer esse vídeo, né, conversando, porque às vezes a pessoa está desmotivada, né? Eu tive aí muitos problemas em 2017. Tudo que eu conquistei, eu devo aos concursos, né? Então agradeço muito a estabilidade, né, de você ter um emprego, de você ter opções, né? Tive a opção de ir para várias cidades, passei em vários lugares, São Carlos, Barueri, Peruíbe, Nova Odessa, deixa eu ver, Sorocaba eu já falei, né? Santana, que é a cidade que eu estou, enfim, Cajamar, e assim vai, né? Então é muito interessante que a gente tenha isso, que a gente possa estar bem, né, para fazer os concursos e não achar que tudo é contra a gente, o mundo é contra a gente, não. E uma coisa importante, quem passa é a pessoa, não é o professor, não é o curso. A gente ajuda, o curso ajuda, tudo isso ajuda, ajuda, né? Se você não fizer a sua parte, se você falar assim, eu não tenho tempo, eu não consigo, pronto, está resolvido o problema, você não vai fazer, né? Por quê? Você mesmo está afirmando isso, você está dizendo que não consegue, você está dizendo que não pode. E se a gente
que é o responsável pelos nossos atos, pelas nossas ações, já está dizendo isso, acabou, não tem o que fazer. Ou você muda de postura, você fala, não, vou tentar, estou melhorando, né? Eu sempre procurei, durante um tempo, eu vi que eu precisava mudar isso. Então eu comecei a olhar e falar assim, nossa, mas eu evoluí aqui, enquanto a coisa eu não sabia, agora eu sei, meu percentual melhorou, né, de acertos. Olha, matemática, nossa, eu era péssimo, agora já estou ali mais ou menos. Português, tenho ido bem. Legislação, estou quase sempre gabaritando. Então, a gente vai observando as nossas evoluções. E por isso que a gente tem que analisar a prova, ver as correções. Tem gente que não gosta de ver correção. Não, a prova já passou, não quero nem saber. É importante, porque você vai falar, nossa, errei isso aqui, ó, porque não prestei atenção. Ele falando é tão fácil, e obviamente depois da prova é muito mais fácil. Nossa, questão que caiu numa prova pode vir na outra prova meio diferente, mas bem parecida. Sobre legislação, né? Então você vai aprendendo coisas básicas que sempre estão caindo nas provas. E aí tem questão que você não vai mais errar. E isso é importante. E é um processo, eu falo. É um processo. Assim como a educação é um processo durante toda a vida e toda a nossa existência, né? Concurso também é um processo. Mas as pessoas têm as suas necessidades, têm as suas ansiedades, né? É a mesma coisa, eu estou falando, não é fácil. Por exemplo, eu vou abrir mão de um cargo para me dedicar ao canal, né? Será que vai dar certo? A gente às vezes tem que arriscar. Por quê? Porque eu optei por um modelo de financiamento, né, apoio, que não é vender curso, né? Eu até participo, dou aula em parceiros aí que têm os seus cursos e tal, mas eu não optei por essa questão de vender. No meu sentido tem muito da gratidão, de quando eu falei, nossa, preciso fazer algo para tentar ajudar as pessoas. E aí eu vejo que muita gente manda mensagem, né? Tem assim várias mensagens de pessoas que passaram, agradecendo, que assumiram, né, Sorocaba, assumiram Jacareí recentemente, São Roque, deixa eu ver outras aqui que tem, muitas, né, Carapicuíba, enfim, Fito Osasco, né, pessoal que fala, nossa, fui muito bem nessa prova, lembrei do DNA da educação, ouvi sua voz, né, e as pessoas agradecem. E aí eu até respondi uma pessoa que criticou, que a gente tem, né, pelo YouTube a gente consegue o percentual de aprovação, né, então, e a gente tem um percentual alto, entre 97% e 98%. É claro que não agrada a todo mundo, nem a gente não agrada, tem gente que diz que eu falo muito rápido, tem gente que eu falo muito lento, enfim, né, as percepções, elas são diferentes. Tem gente que não gosta quando eu faço algum comentário, que eu abordo alguma questão que tangencia lá a política, enfim. Mas a gente, quanto professor, é o nosso papel, a gente tem que comentar, tem que contextualizar, não posso simplesmente ficar falando as coisas. Eu gosto das histórias, né? Porque eu tenho uma teoria, que não é minha, obviamente, mas eu acredito nela, que quando você tem uma aula e você tem alguns ganchos, por exemplo, uma história, né? Um gancho ali. Aí, na hora da prova, você fala, poxa, eu lembrei do professor falando dessa história, que relacionou com a educação infantil, que relacionou com os eixos norteadores, das interações e brincadeiras, e assim você guarda na memória porque se torna significativo. Aquela história, de repente, você achou importante, você guarda. Então, todas essas técnicas, né? Muita gente fala didática, você é bom de didática, né? A gente vai aprendendo na teoria e também na prática e procura utilizar, né? Às vezes eu sou muito objetivo, aí tem gente que fala, nossa, você podia ter explicado um pouco mais, não sei o quê, né? Mas depende muito também do dia, do jeito, né? E a gente procura fazer isso. Então,
O que eu queria passar com essa mensagem? Era uma mensagem de gratidão a todos, que 2023 seja excelente e que seja o seu ano da sua aprovação. Mas para isso você precisa batalhar, você precisa dedicar, né? Eu cheguei a fazer mentorias e assim, eu vejo que as pessoas elas são boas em arrumar desculpas, né? E assim, às vezes são coisas reais mesmo, né? Às vezes as pessoas não tem jeito, tem filho, tem não sei o quê, mas assim, se o seu objetivo é passar, a gente precisa encontrar tempo, né? Por exemplo, eu tracei uma meta para o canal esse ano, 100 mil inscritos. Eu quero chegar a 100 mil inscritos. Se eu continuasse com 2 cargos, trabalhando à noite no canal, às vezes de madrugada, às vezes extrapolando o fim de semana, que é uma coisa que eu não gosto, de preservo o fim de semana para minha família, eu não ia conseguir. Então, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, tentar ali ajustar nosso tempo, né? Às vezes a pessoa tem que conversar com o marido ou com a esposa e falar, preciso de apoio, se não tem ninguém, tem que tentar recorrer a uma mãe, tem que buscar uma solução. Preciso de 1 hora, 2 horas para estudar, né? Conversar com os filhos, falar, nessa hora mamãe, papai vai estar ocupado. Então a gente tem que buscar a solução, porque se a gente fica só reclamando, a gente não consegue enxergar a solução. A gente precisa pensar em soluções. Não estou bem psicologicamente, estou num processo ruim. Se você não consegue, tem que procurar ajuda psicológica, terapia, essas coisas, né? Então a gente precisa pensar a solução. E às vezes a gente gasta muito tempo reclamando e não pensando a solução. Eu enfrentei tudo isso, gente. Tudo isso aí que eu estou contando para vocês, eu enfrentei. E assim, a gente vence. Mas a hora que nós começamos a focar na solução. Poxa, o que eu estou fazendo errado que eu não estou passando? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Então, eu percebi que eu tinha que mudar meu jeito de estudar, eu percebi que às vezes estudar muitas horas seguidas não estava funcionando, então era melhor particionar o tempo, eu percebi que eu tinha que tomar algumas atitudes que eu não tomava, por exemplo, a legislação, não gostava de ler a lei. Não, eu só gosto do cara falando lá e beleza. Aí eu percebi que o cara falando é importante, mas é importante depois eu pegar a lei e ler, né? Porque aí eu passei... Quando eu mudei isso, gente, eu passei de acertar às vezes 60% para quase 90% de leis, né? Então um aumento de 30% no meu desempenho. Então isso é significativo, você não pode... abrir mão disso. Organização na hora de estudar, a mínima organização. Eu não sou um cara extremamente organizado, que, né, às vezes eu faço uma planilhinha e tal, mas é importante você saber que nesse dia eu vou estudar isso, estudar aquilo, me preparar assim, fazer revisões, né, anotações, isso é muito importante. Então, um ambiente de tranquilidade, minha casa é muito barulho, né? Você precisa encontrar um espaço que tenha um mínimo de silêncio, né? A casa de uma amiga, enfim, ou você negociar na casa, falar, gente, preciso de silêncio, sabe? Eu tinha um problema, por exemplo, para gravar, eu morava num local que era muito barulhento, né? Quando eu morava lá em Santana de Parnaíba. Então, que é muito próximo às casas, então o cachorro latia, o vizinho falava alto e vazava muito. Às vezes eu tinha que interromper a gravação. Aí o que eu fiz? Aluguei um apartamento em outro lugar, busquei solução, fui viabilizar, né, financeiramente, isso tudo. Então a gente tem que buscar solução para o que a gente deseja, o que a gente quer. Não adianta a gente ficar esperando, nossa, se o cachorro não latisse, né, se o vizinho não falasse alto, mas essas coisas estão dadas, então a gente tem que tentar resolver e buscar soluções. É assim que a gente faz. Fábio, é fácil? Não, não é fácil. Tem problemas que são muito complexos e difíceis. E às vezes a gente se vê sem solução, mas a gente tem que parar
e tem que buscar uma solução. Esse é o caminho para você ser aprovado no concurso público, para você chegar no seu objetivo. Tá bom, gente? Então, agradecer mais uma vez, pedir, se você puder, colabore com o canal. A gente, tá aí firme e forte na tentativa de fazer desse projeto um projeto cada vez melhor, cada vez mais profissional, né? Por enquanto a gente ainda tem, vocês veem que eu estou gravando na minha casa aqui, né? Então a gente quer melhorar isso, né? Existem já alguns espaços, a gente vai fazendo parcerias, pessoal muito bacana aí que a gente é parceiro, do Já Passei Educação, do Vencendo Concursos, da ECOA, que é dos livros, né? E todos os nossos parceiros ajudam bastante aí a gente a manter esse projeto que é possibilitar aquelas pessoas que têm, aquelas que também não, que têm, aquelas que não têm, oportunidades, aulas, que ela possa se preparar. Às vezes a pessoa não tem o recurso, né? E como eu falei, é importante que a gente também dê essa oportunidade a essas pessoas, né? Então, é nesse sentido. Eu acho que cada vez que alguém passa e me manda uma mensagem, eu fico tão feliz, porque eu imagino o que é de transformação na vida daquela pessoa. Transformação emocional, dela não ter que ficar passando processo seletivo, dela achar que ficar desempregada, transformação de economia mesmo, de melhoria de vida, de melhoria das pessoas, enfim. Então é assim, cada um fazendo um pouquinho, a gente vai melhorando, tá bom? Grande abraço no coração de todos e sucesso, que esse vai ser o seu ano, tá bom? Um abraço.